Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Estamos juntos aqui ligados aqui no Conversa de Torcedor, meus amigos e minhas amigas, e falando sobre o Fluminense Futebol Clube, o time do Fluminense Futebol Clube conseguindo aí um resultado positivo por placar de 1-0. Os gols marcados, o gol marcado, melhor dizendo, foi do jogador Samuel Xavier, o personagem da partida Samuel Xavier, que fez o gol do jogo para a alegria da torcida do Fluminense. O Fluminense está aí na competição, lógico, na quinta colocação, e o Santos na 18ª, e o Pedro Caixinha foi demitido na equipe do time do Santos Futebol Clube. Então vamos acompanhar então, e vamos falar aqui de grandes lances também e comentar com vocês. Tá bom? Gente, amiga, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, é claro, fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso trabalho Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também acompanhando o nosso programa aos sábados, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também acompanhando pelo site radioinsc.com, pela rádio INSC 98.7 FM, também pela Rádio Net, acompanhando as informações do seu clube do coração em primeiro lugar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. Vamos falar aqui, pessoal, do Fluminense ganhando o jogo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Samuel Xavier. E não foi aquela partida que, principalmente, né, não foi uma grande partida, diga-se de passagem, né? O Fluminense teve mais oportunidades do que o time do Santos, né? Que teve algumas oportunidades de gol, não teve um jogo, né? Não fez uma boa partida o Fluminense de uma forma técnica, né? Mas pela força de vontade que tem de campo, conseguiu fazer o resultado ser um resultado positivo para o Fluminense, né? Mais uma vitória na conta do técnico Renato Gaúcho, conseguindo uma vitória diante de 46 milhões de 46 e, e mais uma para conta do técnico Renato Gaúcho, diga-se de passagem, para a alegria dos torcedores que foram ao Maracanã. Foram 46 mil torcedores no Maracanã. E com a volta do Neymar no Campeonato Brasileiro, é claro que, principalmente que nós vimos aí né, nesse momento. Então, o time do Fluminense conseguiu um resultado muito bom, né? Um resultado positivo. Não foi daquilo que aconteceu, lógico, né? Que aconteceu na partida técnica, né? Mas o Fluminense foi superior, apesar de não ter criado chances para assustar o goleiro Gabriel Brazão. Por exemplo, que tivemos aí algumas chances no primeiro tempo, inclusive, com o Cano, também com o John Arias, inclusive, né, assustando, principalmente aí dos lances do primeiro tempo, aos 16 e aos 21 minutos, por exemplo, na primeira etapa, dos lances, né? Com o lance do tiro livre direto do jogador John Arias, né? E mostrou muita vontade de campo ao campo ofensivo, né? Para tentar chegar ao gol. Por exemplo, principalmente o que aconteceu da partida com os jogadores aí, o Ganso entrou na partida do segundo tempo para tentar fazer as jogadas, enfim. Vamos falar aqui de muita coisa que aconteceu nessa partida, para a gente comentar um pouco mais de cuidado, um pouco mais, né, detalhado para vocês, porque no final da partida também foi recompensada com o Samuel Xavier fazendo o gol. E o Neymar jogou aí os 50 minutos, né, nesse brasileiro, entrou no intervalo, mas discutiu do que ajudou tecnicamente dentro de campo, né, apesar de ter melhorado a qualidade no setor de meio para tentar conseguir no quesito posse de bola, passes para tentar conseguir ter movimentação na equipe santista. Ele discutiu, né, várias vezes com o Samuel Xavier, levou cartão amarelo, foi caçado, e aí, enfim, isso aconteceu. E ouviu xingamento da torcida do Fluminense. E no outro lado da história, o Samuel Xavier, o lateral direito tricolor, que é um personagem da partida, lógico, que vem substituindo o jogador Guga no time titular, que teve disputas físicas, discutindo com o Neymar algumas vezes, mas se aventurando no ataque para tentar conseguir fazer o gol, e acabou acontecendo no gol na partida, né, no ângulo, né, depois do desvio do Escobar,
a bola foi no ângulo e foi na rede. Então, o time do Fluminense conseguindo o resultado, o time do Fluminense conseguindo, essa vitória. O time do Fluminense teve oportunidades de fazer gol, inclusive teve muitas oportunidades. Ou melhor dizendo, teve mais oportunidades de chegar na área. O Santos, que teve aí só um chute ao gol, inclusive, né, contra 4 da equipe do time do Fluminense, 13-4 nas finalizações. E principalmente, gente, o detalhe aí que o Fluminense, de um detalhe bastante importante, sobretudo que o jogo teve uma situação que foi, né, que foi daquilo que aconteceu, e no primeiro tempo, que tivemos aí, lógico, né, vamos falar aqui dos lances na primeira etapa, por exemplo, o que aconteceu, né, dos lances que até não assustaram o Gabriel Brazão, por exemplo, do Cano, do lance aos 16 minutos, com o John Wallace também no tiro livre direto aos 21. E o time do Santos tentou chegar com o Tiquinho Soares duas vezes, por exemplo, do lance do cruzamento do Roliezer na cabeçada do jogador Tiquinho Soares aos 47. No finalzinho do primeiro tempo, inclusive, teve oportunidades aí no jogo. E, e aí foi pro intervalo, as mexidas dos dois treinadores, colocando aí, por exemplo, o treinador Pedro Caixinha colocando o Neymar e o Soteldo na partida para ter uma movimentação muito mais no meio de campo, assim como o Fluminense, que colocou o Ganso, né, o Renato Portaluppi colocou o Ganso na partida, e aí tentando conseguir chegar para tentar buscar o jogo. E as duas equipes, né, tentando chegar nessa situação, lógico, nessa fase que aconteceu também de lances, né, dos lances da partida, né, com o Neymar tendo finalização no segundo tempo e o Fluminense errando, e o Fluminense errando nas finalizações, né, também de jogadas ensaiadas, por exemplo, aí no lance que o René errou, né, um cruzamento de uma jogada ensaiada e todo mundo xingando o René, né, lateral esquerdo, que não vem agradando o torcedor do Fluminense. Na minha humilde opinião, que não vem agradando o torcedor do Fluminense nesse período dele com a cabeça do tricolor. E aí teve a discussão do Samuel Xavier com o Neymar, inclusive, que teve várias as vezes que os dois jogadores discutindo, né, discutindo nessa situação, e aí acabando tendo aí esse embate entre os dois aí dentro de campo. E aí, quem venceu nesse embate foi o Samuel Xavier, que fez o gol aos 51 minutos de jogo, no lance, né, de pé direito, no desvio do Escobar. A bola foi na rede do Gabriel Brazão para fazer 1-0. Não teve grandes oportunidades do Fluminense, né, para chegar na meta do Gabriel Brazão, mas o Samuel Xavier salvou na etapa final, né? Lógico, na etapa complementar. E principalmente aí que conseguisse. Foi um lance no final da partida, né? Relembrando aqui do lance do René, né? Do Ganso, né? Que o Ganso enfiou a bola pro René, aberto pelo lado esquerdo e isolando, né? Isola a bola, nem cruzou, né? Mandou para fora, inclusive. Foi o lance aos 34 da segunda etapa, né? Logicamente o que aconteceu aí. Mas o Fluminense conseguiu a vitória, né? E o Fluminense deu muito mais, né? Muito mais da situação de posse de bola, né? Controle de bola, não só do Ganso, mas também com o Facundo Benal, que entrou também no jogo do segundo tempo. Então, o Fluminense conseguiu o resultado importantíssimo. O Fluminense está na quinta colocação com 6 pontos ganhos e a equipe do Santos está na 18ª colocação com 1 ponto ganho. Então, meus amigos, o time do Fluminense vai encarar nesta quarta-feira contra a equipe do time do Corinthians, fora de casa, às 7h30 da noite, pelo horário de Brasília, o jogo entre Corinthians e o Fluminense, e o Santos, que vai encarar contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Tá certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. E nós vamos falar aqui tudo sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que nós vamos estar acompanhando esses jogos para vocês e terminando aqui os nossos comentários, lógico, da terceira rodada e desse jogo entre Fluminense e Santos no Maracanã. 1 para o Fluminense, 0 para o Santos. E nós vamos acompanhar os jogos da quarta rodada desse Campeonato
brasileiro de futebol. Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais uma edição, em mais um pós-jogo, melhor dizendo, aqui do Conversa de Torcedor. Gente, amiga, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo nosso trabalho e ativando o sininho das notificações. E também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor e não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas com vocês e também às 11 da manhã de todo sábado temos aí o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, acompanhando aí pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionsc.com e também pela Radiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no mundo do futebol, também dos bastidores dos esportes para vocês, ouvintes e assistentes do nosso Conversa de Torcedor para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até a próxima, galera. Fique com Deus e tchau, tchau.